A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado acerca da palavra. E eu quero que você que está comigo neste momento já esteja se preparando para ouvir, para refletir, para meditar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vivermos as promessas do Senhor, vivermos as bênçãos de Deus de uma forma gloriosa, de uma maneira potentosa. Quero que você já esteja ligado, sintonizado, já esteja aí se preparando para aprender acerca verdadeiramente da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Carol, que Deus esteja te abençoando, Diaconisa Elisângela, Diaconisa Vicentina, sejam bem-vindas. Deus é conosco, Maria Cleudes, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindas a mais um momento onde vamos aprender acerca da palavra, onde vamos tomar posse de todo o ensinamento, seja curtindo, esteja já fazendo aí com que a palavra de Deus venha florescer em vossos corações, né? A voz está um pouco fanhosa, um pouquinho gripado, mas Deus, Ele nos dá sabedoria, nos dá aí a vitória. Amém? Deus, Ele sabe que o nosso compromisso é maior do que qualquer aprovação, é maior do que qualquer luta, é maior do que qualquer que seja a adversidade. E para nós é um prazer poder estarmos aqui aprendendo, tomando posse da palavra de Deus, aprendendo acerca daquilo que é glorioso, daquilo que é majestoso. Josinete, a paz, minha querida, forte abraço aí nas crianças, forte abraço no Amauri. Fala para ele que eu sempre estou orando por ele, viu? Sempre pedindo a Deus que esteja guiando os passos dele, esteja conduzindo no caminho do Senhor, que é o caminho bom, perfeito e reto. Amém? Amados, meus queridos, minhas queridas, vamos para a palavra? Vamos aprender acerca do que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite? Já falamos sobre fé, já falamos sobre perseverança, já falamos sobre oração, já falamos sobre a salvação, não é verdade, irmã Arlete? Já falamos sobre escolha, chamado, já falamos sobre a paz que excede todo o entendimento, já falamos de diversos assuntos. Diante desses momentos que estamos aqui refletindo, de mais de 100 palavras de paz já liberadas desde que iniciamos este propósito. Deus, Ele tem falado conosco de diversos assuntos, porque é emergencial a necessidade que Deus Ele tem em falar, em se comunicar com o seu povo. Isso é tão claro que quando o Senhor falou para Moisés levantar o tabernáculo, fazer o tabernáculo móvel, era porque o Senhor queria habitar. Ele tinha necessidade de estar no meio do seu povo, direcionando a tua igreja, direcionando os seus filhos, porque Deus conhece, Deus sabe que nós somos necessitados, precisamos mesmo, somos carentes, somos pessoas que necessitamos do cuidado, do carinho, né, da obra do Senhor realmente na nossa vida. Eu estou vendo aqui que tem a Valdirene Rodrigues. A paz, minha querida. A paz, irmão Saulo, pastora Edna. Sejam muito bem-vindos. Mas quando Deus pede para Moisés construir o tabernáculo, Deus queria estar no meio do seu povo para conduzir o seu povo, para fazer o seu povo caminhar numa direção a qual viessem a possuir todas as bênçãos liberadas pelo Senhor lá ainda na terra do Egito. O que Deus espera de nós? Qual é o grande propósito do Senhor em nossas vidas? Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer fazer obras grandiosas acontecerem em favor de cada um de nós. Deus tem uma promessa de salvação para cada um de vocês. Deus tem uma promessa de resgate para toda a sua casa. Deus, Ele quer, em nome do Senhor Jesus, que cada dia mais e mais você seja uma pessoa cheia, uma portadora realmente do teu espírito, para que no momento certo, no momento, né, da adversidade, possamos realmente resistir ao dia mau.
Então, diante de tudo isso, eu vou atender um pedido aqui da nossa querida irmã Arlete. Eu vou trazer um estudo breve, um estudo rápido, do livro de Efésios, quando nós estamos aprendendo sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo de número 6, a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós deveríamos realmente sermos, vamos dizer assim, sábios em tudo que diz realmente a vontade do Senhor. E quando ele fala assim, estáis, pois, revestidos de toda a armadura de Deus. Hoje eu mesmo falava isso na reunião. Estar revestido de toda a armadura significa estarmos agora nos revestindo, nos cobrindo de novo, colocando sobre o nosso corpo uma nova cobertura, fazendo com que a camada de proteção que há em nós, ela seja mais espessa, ou seja, mais grossa, mais resistente. Então, quando o apóstolo Paulo, ele ensina, que nós deveríamos estar ali nos revestindo, nos colocando a guerrear no âmbito espiritual, diante de tudo que verdadeiramente nos leva a esse momento de confronto, a esse momento de ataque. Ele ensina algo para nós muito, muito importante. Efésios 6, versículo de número 10 diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, e na força do teu poder. Em algumas traduções está escrito assim, vistam toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, eu trouxe aqui numa linguagem mais fácil, mais clara, para que as pessoas que estão me ouvindo entendam que quando nós falamos de guerra, batalha, de luta no âmbito espiritual, nós estamos falando, na verdade, nós estamos dizendo de uma guerra espiritual, não contra a carne, não contra a sangue. Por isso que ele diz, pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o irmão, contra a irmã, contra o parente, o desconhecido. Não, a nossa luta é contra os poderes e as autoridades e contra os dominadores deste mundo de trevas. Ele disse mais, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pois, ele diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, depois de terem guerreados. Vestir da armadura de Deus, estar debaixo do poder do Senhor, sabendo que toda a armadura é essencial, é de suma importância para o nosso confronto, para a nossa batalha. E ele vai enumerando agora. Ele começa dizendo assim, usem, ele diz, olha bem, assim, mantêm-se firmes e cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Ele começa dizendo que nós temos que estar firmes e cingidos com o cinto da verdade. A verdade, ela tem que ser usada acima de qualquer coisa, independente da circunstância, qual seja a situação que nós estejamos vivendo. Não há espaço na vida do cristão para a mentira, porque a mentira fala de Satanás, pois lhe é próprio a mentira. Ele é pai da mentira, ele é mentiroso, fala com propriedade acerca da mentira, e nós somos filhos de Deus. Deus é verdade. Jesus disse isso, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Não tem como nós que andamos nesse caminho, nós que andamos
com o Senhor Jesus, vivermos na mentira. Todo cristão, ele tem que aprender que a verdade tem que sobressair. Não há espaço para o engano, não há espaço para a mentira. Nós temos que viver somente aquilo que é honroso diante do Senhor. Não podemos emprestar os nossos lábios, a nossa boca, para que o inimigo venha usar os nossos lábios para proferir engano, proferir mentira. Lembra da história de Balaão, que disse que não poderia amaldiçoar aquilo que Deus abençoa? Do mesmo modo somos nós. Não podemos emprestar os nossos lábios para o mal, uma vez que fomos chamados para a luz, que fomos chamados segundo o decreto do Senhor. Então que a nossa boca só expresse a verdade, ou seja, só fale daquilo que é justo, daquilo que edifica, daquilo que verdadeiramente esteja agora nos levando a aproximarmos mais do Senhor, aproximarmos mais de Deus. Então vamos fugir de toda a aparência do engano, de toda a palavra mentirosa, enganosa, tudo aquilo que não procede de Deus. E ele disse mais, além de estarmos cingidos com o cinto da verdade, temos que vestir a couraça da justiça. Temos que ter justiça estampada em nosso peito. A couraça. Nós temos que vestir a camisa da justiça. Temos que ser justos e justificados por intermédio de Cristo. Não podemos deixar que a injustiça, que qualquer coisa que não louve a Deus, que não glorifique ao Senhor, seja participante, faça parte da nossa caminhada, da nossa vida com Deus. Não. Aquele que quer ter uma intimidade mais profunda com o Senhor, tem que viver também em justiça. Tem que ser justo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Justo não. Pelas nossas obras, jamais. Mas somos justificados por Cristo. Uma vez que ele morreu por nós, ele me justifica no seu sacrifício. Então, uma vez que eu sou justificado, eu tenho que permanecer justificado. Eu tenho que viver em justiça, em novidade de vida. Eis que tudo se fez novo. Eu não posso praticar as obras do velho homem, da velha criatura. Eu tenho que agora ser diferente de tudo aquilo que eu fazia. Eu tenho que ser o contrário daquilo que eu realmente era. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, não minto mais. Se eu furtava, não furto mais. Se eu prostituía, não vou prostituir mais. Se eu vivia no erro, hoje eu não cometo mais o pecado do erro. Se eu bebia, não vou beberei mais. Se eu usava droga, eu vou deixar as drogas. Ou seja, mudar. Eu tenho que mudar. Tem que ter uma justiça. Tem que ter algo diferente. Aí ele disse ainda mais, ele falou assim, e tem os pés calçados com a preparação, com a prontidão do evangelho da paz. Os nossos pés têm que estar firmados, alicerçados na palavra. Não podemos dar um passo sequer sem buscar primeiro a palavra de Deus. Temos que andar segundo o que o Senhor ensina, segundo o que o Senhor nos determina. Ah, pastor, mas aí eu não tenho liberdade, onde está meu livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio, ele está no poder de escolha. Eu prefiro escolher andar no caminho de Deus do que andar fora dos preceitos do Senhor. O meu livre-arbítrio me dá direito de escolher. Ele não me dá direito de fazer uma escolha que me leve agora a uma condenação. Muito pelo contrário. Eu tenho que usar a liberdade que eu tenho de escolha para escolher o que é bom. Por isso que Deus ele fala, olha que hoje eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Escolha. E ele adverte, aconselha, escolha a vida para que vivas. Não escolha a morte para que você venha morrer. Então, diante de uma palavra como esta, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho, saber que nós necessitamos e carecemos muito de Deus, precisamos que o Senhor esteja nos dando todo esse grande amparato, essa cobertura, e nos dando a condição de firmar os nossos pés sobre a rocha. Paulo, ele ensina aqui que tem que ter os pés calçados, não somos mais escravos. O escravo, ele anda descalço. O escravo, ele anda realmente, vamos dizer assim, de qualquer forma. Mas nós somos filhos. E enquanto filhos, nós temos que andar calçados, direcionados,
com os pés realmente firmados sobre a rocha, sobre a palavra, sobre a verdade, sobre aquilo que de fato é essencial para cada um de nós, numa vida de santificação, numa vida de retidão, numa vida de renúncia. É até interessante isso, que aquele que vive pautado na palavra, constantemente ele está disposto a renunciar. A renúncia é uma marca do cristianismo. Quem não é capaz de abrir mão de si mesmo, quem nunca negou a si próprio, nunca receberá realmente a visitação de Deus. Ele falou, aquele que não nega a si mesmo é digno de mim. Aquele que não é capaz de abrir mão das coisas que o seu coração deseja, nunca alcançará aquilo que Deus tem planejado para os que verdadeiramente o amam. Então nós precisamos estar com nossos pés pautados na palavra, alicerçados, calçados, vestidos, ou seja, protegidos do terreno do inimigo, do terreno minado, das armadilhas e ciladas que o acusador ele coloca para que possamos vir a tropeçar, para que venhamos cair nas emboscadas, nas armadilhas que ele projeta contra a nossa vida. Outro detalhe que ele diz, além disso, usem o escudo da fé. Não é só ter a fé não, você tem que colocar ela em prática. A fé é como um músculo. Se você não exercita o músculo, ele atrofia. Se a pessoa não usa a sua fé, se eu não pratico a fé, se a fé não está sendo usada constantemente, uma hora ela vai atrofiar. Uma hora ela vai me deixar na mão. Uma hora eu vou tentar exercer ela e quando eu não aqueço o meu músculo e faço um movimento brusco, dá distensão. E é pior do que, às vezes, não movimentar. O movimento errado afeta a musculatura. O movimento errado faz com que haja uma torção, uma contusão, e com isso a pessoa ela fica paralisada por um período. Por isso tem muitas pessoas que não praticando a fé, não usando da fé, quando vai tentar usar, usa da maneira indevida, usa da forma errada e acaba atrofiando, paralisando. Não continua caminhando, se trava, fica paralisada no tempo e muitas vezes até impede o agir do Senhor, o trabalhar de Deus. Então a nossa fé, ela tem que crescer, ela tem que subir patamares gradativamente. Eu tenho que sempre pedir ao Senhor que me leve a passar por situações que aumente a minha fé, que me faça ser mais fervoroso, mais fervorosa, uma pessoa que aplique a fé a todo momento, a todo instante, em toda ocasião, independente de qual seja a situação que te aflige, que te coloca realmente em uma situação de grande medo, de grande pavor. Só que o apóstolo Paulo diz mais, não era só o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quando eu tenho a fé e a uso, qualquer que seja a investida do inimigo cairá por terra. A minha fé é que faz com que a palavra que o inimigo usa para me abater não prospere. É a minha fé que vai fazer chamar à existência aquilo que não tem existido. Mesmo quando alguém debochar, ridicularizar acerca da sua vida, de um sonho, de um propósito, de algo que Deus tem para você, você verdadeiramente clamando, buscando no Senhor, você vai fazer com que esta grande investida, ela seja neutralizada, ela seja bloqueada. Então nós temos que buscar em Deus, temos que confiar no Senhor, acreditar que Ele é capaz de reverter, de mudar todo e qualquer que seja o quadro, a circunstância. E olha o que ele vai dizer mais. Ele fala, tendo também agora a fé, como poderemos apagar as setas inflamadas do maligno, e usem o capacete da salvação. Que capacete é esse? É aquilo que vai nos proteger. Eu ensinava sobre isso na terça-feira, né? O capacete da salvação, muitas pessoas falam assim, não, é ter a certeza da salvação. Só que o capacete ele tem uma finalidade. O capacete, ele possui uma importância muito grande. Ele não só nos remete a uma verdade sobre a nossa salvação,
algo que nós já recebemos pela graça que Jesus, ele realmente operou por nós, o seu sacrifício. Mas, quando eu falo do capacete, eu me remito agora a uma proteção. O capacete, ele protegia órgãos necessários do corpo, né, do soldado. Por exemplo, o capacete, ele protege os nossos ouvidos, ele protege os nossos olhos, e ele protege também a nossa boca. Os nossos ouvidos, porque nós temos que estar sempre policiando o que entra, as coisas que ouvimos. Nem tudo o que nós ouvimos conseguimos de verdade apagar. Há palavras que você ouve e que quando você às vezes está parado, meditando em alguma coisa, aquilo fica remoendo. Porque o que entra aqui no seu ouvido, às vezes vai direto ao teu coração. Às vezes não fica na sua mente. É o seu coração que te faz remover. Porque o coração, na verdade, ele é o centro de processamento da nossa alma. Tudo que a nossa alma sente, tudo que a nossa alma ela passa de aflição, de momento de grande angústia, tudo isso é proveniente do coração. O coração é o gerador desses sentimentos. Por isso que o capacete ele tem que ser colocado na cabeça de modo que ele tampe os ouvidos, para que não venhamos dar importância a palavras negativas, a palavras que nos tenta sair do foco, do propósito de Deus, mas que os nossos ouvidos estejam abertos à voz do Senhor, à voz de Deus. E os nossos olhos? Porque Jesus ele disse que o que contamina o homem, na verdade, é quando ele já olha. E ele olhando deseja. Se eu não ver, eu não vou desejar, não vou cobiçar. A cobiça já é o fator gerador do pecado. Quando nós olhamos e passamos a desejar, passamos a querer aquilo que os nossos olhos veem, naquele momento o pecado já foi gerado. O pecado já foi estabelecido. E é isso que Deus, ele estava dizendo, que nós temos que usar o capacete da salvação. Proteger os nossos olhos. Não deixar que nada neste mundo nos aflija de maneira que venhamos pecar no nosso olhar. Que venhamos desejar e cobiçar aquilo que deveria ser rejeitado. Ser verdadeiramente deixado de lado, abandonado. Tudo que pertence ao velho homem. E a boca? Por que tampar a boca, proteger a boca? Porque a boca fala muito. E a boca tem o órgão mais perigoso do corpo, que é a língua. Porque a palavra de maldição, a palavra de bênção está no poder da língua. A língua, ela é terrível. A língua, ela é capaz de matar. Ela é capaz de estraçalhar com a pessoa. Uma língua amaldiçoada, uma língua que trabalhe para o mal, ela se torna como uma serpente venenosa e perigosa. Por isso nós temos que vigiar no falar. Temos que vigiar naquilo que sai dos nossos lábios. Porque o que entra não contamina, mas o que sai às vezes com ira, sai às vezes com cólera, sai às vezes com raiva, com muita amargura, com muita dor. E isso, às vezes, produz no âmbito espiritual, porque vemos que não é contra a carne, contra sangue, não é contra pessoas, mas contra os poderes do mal. Uma vez que você libera uma palavra, o diabo ele apossa daquela palavra, ele apossa daquela brecha, e ele começa a trabalhar, ele começa a agir. Então, por isso que nós temos que ter a salvação, mas nós precisamos ter o capacete da salvação. Sabendo que nada pode nos impedir, que nada pode nos tirar deste foco. Porque às vezes eu sou salvo, mas eu posso perder minha salvação por algo que eu liberei, uma palavra que eu disse, ou até pior, eu posso fazer uma pessoa perder a salvação dela por uma palavra que sai dos meus lábios, por algo que eu ouvi emprestando na minha boca, falei e a pessoa se magoou e se afastou. Quantas são as pessoas que se colocam a afastar-se de Deus
por palavras ditas ou mal interpretadas ou mal colocadas por alguém, e essas pessoas se encontram hoje afastadas da casa do Senhor. Então nós temos que vigiar, colocar o capacete da salvação, proteger a cada um de nós para que não venhamos perder a nossa salvação, mas que também não venhamos contribuir para que ninguém perca a sua salvação. E ele disse mais, além da palavra, né, do capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Possuir a palavra, ter entendimento, compreensão da palavra, é o que a gente está fazendo. É o que nós estamos nos colocando a fazer, meditar na palavra, como Deus disse para Josué, dia e noite, sempre conseguindo ali entender, compreender, buscar, para que ela nos faça agora a prosperar, que ela faça que nossos passos sejam alicerçados e firmados em Deus. Então, que possamos estar também tomando posse da palavra, da espada, a espada poderosa. E ele disse mais, ó, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oração constante, em vigilância também, não podemos vacilar. A luta, ela é constante, a luta é diária. A luta, você derruba um leão hoje, mata um urso, mas tem que continuar, não pode vacilar não. A verdade é essa, muitas vezes a gente pensa assim, já venci essa batalha e cruza os braços. Não faça isso. Cada vez que você derrubar um leão, prepare que vai vir 2, 3 mais aí, porque o diabo é assim. Eu falava hoje, a palavra diz que o diabo ele se ausentou de Jesus. Ele fugirá daquele que resiste. Mas não é para não voltar. Ele é estrategista. Ele vai armar uma emboscada ainda mais audaciosa, mais perigosa, mais letal. E ele voltará com golpe traiçoeiro, com uma nova roupagem. Então esteja sábio, esteja atento, esteja consciente que o nosso inimigo, ele é astuto. Ele cria ciladas. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai? Então fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Chegou o momento de falarmos com o nosso Deus. Chegou o momento de falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui, reunidos, dispostos na verdade a ouvir a tua voz, a aprender com o Senhor, a fazer aquilo que é reto, aquilo que é bom e agradável. Nos ensina, Pai. Nos ensina a permanecer na fé. Nos ensina a tomar, sobretudo, a tua armadura. Termos a armadura completa sobre a nossa vida. Sabendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra o poder das trevas, contra as obras, meu Pai, de Satanás, contra os principados e as potestades. Que o Senhor venha nos dar a sabedoria e a graça, para que, discernindo, possamos ser, meu Pai, vitoriosos. Com grande sabedoria, ministra, meu Pai, em nossos corações a unção do Teu Espírito, para que possamos resistir no dia mau. Dai-nos, meu Deus, a proteção através do escudo da fé, para que possamos apagar todos os dados inflamados do maligno. Calça os nossos pés na preparação do Teu Evangelho da paz. Nos dê a couraça da justiça. Cinge os nossos lombos com a Tua verdade. A Tua verdade é a Tua palavra, Pai. A Tua verdade é Cristo, a qual vai nos ensinar o caminho aonde os nossos pés serão, meu Pai, iluminados pela Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Santo Deus, nos ensina a orar como convém. Nos dá sabedoria para que possamos ser intercessores daqueles que clamam, daqueles que suplicam, não com a boca, mas com a alma. Os que sofrem e não têm força para se levantar.
os que estão pedindo por socorro, mas não conseguem estender a mão para que venham ser socorridos. Nos dá, meu Pai, a visão de águia, para que possamos enxergar além da tormenta, para que possamos ver, meu Pai, a capacidade de cada pessoa e também as suas debilidades, e sejamos capazes de ajudar, de levar aquele que é o autor e consumador da nossa fé a agir na vida dessas pessoas, para que quando estiverem fracos, sejam fortalecidos no amor de Cristo. Santo Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso de quinta-feira, por tudo que o Senhor fez e operou em nossas vidas. Apresentamos já a sexta, que é do Senhor, Pai, que é preparada para te louvar, te exaltar. Abençoa cada lar, cada família, cada pessoa no seu particular e opera grandiosamente, fazendo com que todo mal seja dissipado e que a virtude, que é no nome de Jesus, flua e estabeleça em nós algo ainda maior do que tudo que nós estamos te pedindo ou estamos pensando. Que assim, Pai, seja feito. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, minhas queridas. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de nós. Que Deus nos faça sentir o resplandecer da sua glória. Que a cada dia possamos desfrutar ainda mais do melhor de Deus, que com certeza ainda está por vir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te prospere, que Deus te livre e te guarde para todo sempre. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Forte abraço, até logo mais, às 23h30, quando eu retorno com palavras de paz.